Olá, sejam todos bem-vindos. Espero que estejam bem e com saúde em casa, se protegendo. Hoje nós vamos começar a segunda parte da nossa aula sobre a República Populista no Brasil, né? Esse grande tema do capítulo que vocês estão acompanhando pelo livro didático. Na aula de hoje, os governos de Juscelino, né? E do Getúlio Vargas. Vamos começar pelo Getúlio Vargas, de acordo com a cronologia. É um retorno democrático, né? Getúlio, que já havia governado o Brasil por 15 anos, a gente chama esse período de Era Vargas, de 30 a 45, que também foi objeto nosso aqui de estudo já. Na aula de hoje, a gente fica com esses dois governos. Para o trabalho em geral de vocês, façam a verificação das atividades anteriores, das semanas anteriores, estão corrigidas e postadas, tá, no portal, lá no Classroom. Também façam a leitura, tá, do final do capítulo, está indicado aí também no Classroom. Então, iniciem com a correção, né, das atividades, caso tenha errado, né, façam a verificação. Se não fez, faça, né, não deixe de fazer, mesmo com atraso, importante fazer. As atividades de hoje tem também um feedback, né, com relação à leitura. Então eu indico que a leitura do capítulo vocês façam ao longo da semana e ao final da leitura vão lá para a questão 2, né, que é um feedback sobre as dúvidas, né, que isso me ajuda a fazer a aula, né, a orientá-los, né, em cima das dúvidas, é sempre mais fácil. Nesse trecho, né, nessa parte da República Populista, a gente vai ter um assunto também que o livro traz no box sobre cultura, na página 206, sobre o rádio. Então eu já vou começar comentando agora. Fica uma indicação aí de leitura. Eu tenho aqui um livro bem bacana, A Era do Rádio, tá? Da Lia Calabre. É um livrinho curtinho, tá? Bem fininho, ó, curtinho, mas assim, que pega a história da era de ouro do rádio no Brasil, tá? É bem interessante. Tem também um outro livro que eu acho bem bacana, que é de um radialista muito famoso, Renato Mursi, tá? Nos bastidores do rádio, e aí são memórias dele da época do rádio. E nesse livro é tão interessante porque aqueles preconceitos tão típicos da época, né, eles aparecem nas memórias do Renato Mursi, né? É interessante a gente perceber o espírito, né, de cada época. E nesses relatos do Renato Mursi fica bem claro assim, né, um pouco da mentalidade da época, né, dessa época chamada época de ouro do rádio brasileiro. Depois eu vou comentar também sobre um outro box que tem, mas esse é na página 205, que é sobre a política indigenista. Tá? É interessante a gente comentar e fazer algumas relações com o que a gente tem hoje no presente, coisas que estão acontecendo hoje, principalmente assim, que ficam muito elucidadas, né, por conta do coronavírus, e da forma como o governo federal tem atuado no sentido de proteger ou não, né, as populações indígenas, e a questão ambiental, né, ligada à demarcação dessas áreas e à invasão dessas áreas, a questão do meio ambiente, do agronegócio. Essas são questões que a gente vai pontuar aí ao longo da aula de hoje. Eu vou fechar esse quadrinho aqui agora. A gente vai iniciar então com o governo do Getúlio Vargas. Isso aqui, pronto. Então espero que estejam aí todos bem, tá? E vamos trabalhar. Nesse sentido, o retorno de Vargas ele se dá, como eu disse anteriormente, de uma maneira democrática. Foi por meio de eleições. A gente tem, né, nesse período que vai de 45 a 64, a primeira vez numa experiência realmente democrática no país, com partidos
de massa, né? Partidos políticos organizados nacionalmente, eleições livres, né? Democráticas. Isso não quer dizer que não tenha fraude, né? Mas a questão é que, do ponto de vista da justiça, né, e da justiça eleitoral, houve sim uma elaboração de instrumentos capazes de dar legitimidade ao processo. E o retorno de Vargas, ele mostra a força do populismo na política brasileira. Um conceito que a gente já trabalhou aqui, né? Como é que a gente pode definir o populismo, né? A gente pode definir como um conjunto de ações e práticas, né, do governante no sentido de atender às demandas populares, né, mas também sem se esquecer das demandas da elite empresarial, num equilíbrio complicado, né, de atender ao mesmo tempo as classes trabalhadoras e as classes patronais. Então, o populismo ele se equilibra nessa balança entre atender às demandas populares, acenar para as camadas populares, porque são elas, por meio do seu voto, que elegem os políticos, mas ao mesmo tempo esses políticos não podem abandonar completamente as elites, sobre o risco, né, de terem seus governos impedidos, né, e a gente vai ver que isso aconteceu, né? Quando essa balança do populismo ela pesa demais para um lado ou para o outro, a gente tem reações de um ou outro lado. E que lados são esses, né? De um lado a gente tem uma classe trabalhadora que se organiza cada vez mais no Brasil nesse período, e de outro uma classe patronal com interesses diversos, né? Desde os mais nacionalistas até aqueles mais alinhados à política e aos interesses, a interesses internacionais, né? E a gente vai tratar um pouco dessas questões aqui. Essa foto aí eu acho ela maravilhosa, porque aí a gente tem duas figuras, né? O Vargas, que está descendo do carro, né? Então, é o retorno de Vargas, não sei se vocês perceberam. Então, ele está voltando, né? Saindo aqui do carro. E quem abre a porta para ele é o Gregório Fortunato, o anjo negro, o chefe da guarda pessoal do Vargas, que fazia a proteção do presidente. E que se envolveu num episódio aí que vai ser capital para o desfecho desse governo do Vargas, que deveria ir até 55, mas que é interrompido em 54, né, com o suicídio do Vargas, né, em 24 de agosto de 54. A gente, para entender um pouco do que está acontecendo no Brasil nessa época, é importante entender também, é importante perceber que há uma polarização no Brasil entre dois grupos distintos. Tá? Eu coloquei aqui entre militares, mas isso também extrapola, mas os militares são fundamentais nesse processo como um todo. A gente tem um grupo que a gente vai chamar aí de nacionalistas, né, que querem o desenvolvimento da nação, a industrialização, o progresso material da nação, mas que querem que essa industrialização e esse progresso ocorra fundamentalmente com o capital ou com o domínio do capital nacional e fundamentalmente com a participação do Estado. Então são defensores do monopólio estatal sobre os setores estratégicos, tá? Herança da era Vargas, ou seja, riquezas naturais, telecomunicações, transportes, setores considerados estratégicos, como siderurgia, petróleo, energia, eles deveriam ser controlados pelo governo, tá? E não por empresas nem estrangeiras nem nacionais, tá? Abrindo espaço, né, com essa ampla base industrial, com essa base que proporciona o desenvolvimento de outras indústrias, né, tendo petróleo, tendo energia, tendo minério, transportes, tendo essa indústria que a gente chama de indústria de base, seria possível, então, promover a industrialização de bens de consumo, a indústria leve, né? E essa
deveria então ser fundamentalmente comandada por empresários nacionais. Então, aqueles empresários nacionais estavam desse lado. Boa parte da classe trabalhadora estava também sintonizada com esse discurso, né, o nacionalista. E aí, esses que defendiam, então, o monopólio estatal e a presença do Estado nesses setores, chamavam de entreguistas aqueles que defendiam a abertura do Brasil ao capital internacional, fundamentalmente Estados Unidos, né? Agora, os militares estavam num momento, assim, o Brasil, o mundo, vivia um momento chamado Guerra Fria, né? E que se intensificava, ou seja, uma disputa, né, entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo, e o Brasil alinhado com o capitalismo e muitos militares buscando esse alinhamento que a gente chama de incondicional, né, com os Estados Unidos na guerra contra o comunismo. E aí eu falei para vocês da importância da criação, né, da política, né, de segurança nacional. A ESG, a Escola Superior de Guerra, criada ainda no governo, né, do Dutra, com apoio e financiamento dos Estados Unidos, é a ideia de que é necessário um reforço, né, e uma vigilância sobre a população para impedir o avanço do comunismo, mas isso também foi utilizado como porta de entrada para não só os produtos estadunidenses, mas fundamentalmente a um estilo de vida, né? O American Way of Life, o estilo de vida americano. Porque não adianta você ter o produto se você não tem o desejo de consumir o produto. Então esses entreguistas, esses militares, eles se alinham aos Estados Unidos nesse contexto de guerra contra o comunismo, mas isso abre também uma porta e um espaço para um alinhamento que é político, tá, e ideológico, tá? Um alinhamento que também é na esfera econômica. E isso entrou em choque com a política varguista. Porque, mais uma vez, essa política varguista, ela é caracterizada com o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. Ou seja, é para desenvolver, mas com base no capital ou no interesse nacional. Esse desenvolvimento ele deve ocorrer, mas a diretriz, o eixo de orientação desse desenvolvimento é nacionalista. Tá? E a gente vai fazer um contraponto com o JK depois. Símbolo desse desenvolvimento nacional, ou desse nacional desenvolvimentismo, a campanha que acabou culminando, né, na criação da Petrobras, o petróleo é nosso. E essa é aqui a foto clássica, tá, de Vargas com a mão suja, né, de petróleo, mostrando, olha, o Brasil tem petróleo e o petróleo é nosso. Por que isso é tão importante? Porque nessa mesma época, outras empresas, principalmente estadunidenses, queriam explorar o petróleo no Brasil. Tá? E essa foi uma briga muito grande comprada pelo Vargas para que o Brasil tivesse um monopólio sobre a exploração e extração do petróleo. E isso custou muito caro ao Vargas. Tá? A gente tem um acirramento entre uma aproximação feita inicialmente pelo Dutra e também pelo Vargas com os Estados Unidos, tá? E a política nacionalista de Vargas. Então isso não casa. Tá? A gente tem uma política nacionalista e interesses internacionais que se colocam em rota de colisão. O Vargas ainda tentou criar a Eletrobras, né? Chegou a construir a usina elétrica de Paulo Afonso. E o que seria a Eletrobras? Uma unificação e a nacionalização da produção e distribuição da energia elétrica no país. Só que a gente já tinha grandes empresas estrangeiras atuando no país, como a Light, né, e outras, que eram grandes conglomerados internacionais atuando no Brasil, produzindo e distribuindo energia elétrica já. Então, Vargas não conseguiu nacionalizar essa rede de energia elétrica no Brasil. Essa campanha pela Petrobras, pela criação da Petrobras, ela movimentou muito a sociedade.
né? Ah, o Vargas usou, né, do rádio, que era é, o grande meio de comunicação de massa da época, com seus artistas que eram muito famosos, ah, fez campanha. A gente tem aqui uma imagem aqui da literatura de cordel, né, defendendo o petróleo. E aí a gente vê aqui, ó, as empresas multinacionais, a Shell, né, que a gente ainda vê hoje, a Esso, que é da minha época, né? Quando eu era criança tinha muito posto Esso. Hoje a gente vê muito assim, né? Outras bandeiras, né, de posto, Ipiranga, e outras, mas a Esso era um grande conglomerado, então a Esso ela financiava inclusive um programa de rádio chamado Repórter Esso. A Esso ela é uma empresa da Standard Oil, tá? Uma grande do petróleo americano. E a Shell aqui, então a gente tem a Shell e a Esso tentando pegar o petróleo do Brasil e as mãos dizendo não, 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 o petróleo é nosso. Tá? Então isso foi muito importante. Essa mobilização popular em torno da campanha do petróleo é nosso garantiu com que o Congresso se sentisse pressionado e aprovasse a lei de criação da Petrobras e do monopólio sobre o petróleo no Brasil. Só uma questão aqui, o Repórter Esso que eu citei, tá? Ele era patrocinado então pela Standard Oil. Ele era reproduzido na maior parte dos países latino-americanos, claro, né? Trazendo as informações, tá? Então é o início do chamado jornalismo informativo e que se queria imparcial, né? Eram 5 apresentações por dia do Repórter Esso, de 5 minutos de duração de cada uma. Pra vocês terem uma ideia, assim, era tão importante esse programa e a pontualidade dele, né, era tão grande que as pessoas costumavam acertar os relógios das casas pelo programa do Repórter Esso. É aquela coisa assim, se deu no Repórter Esso, né, é considerado uma verdade. Isso faz lembrar a confiabilidade, né? Uma dos slogans do Repórter Esso é testemunha ocular da história. Então, essas notícias elas eram consideradas confiáveis, né? Se transmitidas pelo Repórter Esso, o que nos lembra muito hoje o Jornal Nacional, né? Com o William Bonner, né? Que se aparece no Jornal Nacional é porque é verdade, né? Para a maior parte das pessoas, né? Então a gente tem essa questão da cultura, né, da informação sendo produzida nesse momento da história. Agora, é lógico que essa política nacionalista ela entrava em choque com os chamados entreguistas. E do ponto de vista político, qual era o partido que defendia essa internacionalização? Era a União Democrática Nacional, a UDN. E um dos seus principais representantes era o governador do estado da Guanabara, hoje estado do Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda, que criticava, era um antivarguista de primeira, tá? E aí ele acusava o governo Vargas de governar, né, com base nos sindicatos. E por conta em 53 de uma alta da inflação e os trabalhadores fazerem greves, a chamada greve dos 300 mil, o ministro, né, da Fazenda, hoje, que a gente chama de ministro da Economia, né, era um cara chamado João Goulart, muito ligado a esses sindicatos. E o João Goulart, ele promete um aumento de 100% do salário mínimo. E isso causa uma revolta muito grande do empresariado, né? Inclusive dentro das Forças Armadas. A gente tem... Lembra que eu falei da Polícia Secreta no Brasil, da criação da Polícia Secreta por meio da Escola Superior de Guerra? Olha, um dos caras que estava por trás disso era o coronel Golbery, tá? Do Couto Silva, né? Esse Golbery, ele foi a mente pensante da criação do Serviço Secreto Brasileiro.
E é ele que está por trás desse Memorial dos Coronéis. O que foi isso? Foi um manifesto, tá, das Forças Armadas contra Getúlio Vargas e contra o ministro da Fazenda, que prometia o 100% de salário. E isso gerou uma pressão muito grande, fora a pressão que a gente já tinha dos Estados Unidos por conta do petróleo, né? E a dificuldade do Brasil de se alinhar, né, num episódio, a Guerra da Coreia, tá? Quando a Coreia vai se dividir em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul, os Estados Unidos, eles queriam a participação do Brasil nesse conflito diretamente, mandando tropas. O Vargas ainda conseguiu segurar a onda, mandou mantimentos, mas houve uma recusa de uma boa parte das Forças Armadas em entrar nesse conflito e se alinhar assim com os Estados Unidos nesse conflito, né, na Guerra da Coreia. E isso provocou um mal-estar com o governo estadunidense. Tá? E isso mostrava também uma divisão interna, quando a gente tinha muitos dos nossos oficiais brasileiros nacionalistas, mas que vinham com desconfiança esse alinhamento com os Estados Unidos. E mais, muitos oficiais das Forças Armadas que eram comunistas. Tá? Eu fiz um estudo no mestrado sobre um deles, né, que era o Nelson Werneck Sodré, historiador, né, militar e comunista, e que mostra assim, que a gente tinha uma divisão dentro do Exército. E aí o que acontece? Acontece que esse opositor aqui do Vargas, o Lacerda, ele sofre um atentado. Tá? Ele não foi assassinado, a ideia era assassiná-lo, silenciar uma das principais vozes de oposição a Vargas. Mas no episódio do atentado, quem morre é um major da aeronáutica, o Rubem Vaz, e o Lacerda ele escapa com um tiro no pé. Aqui a gente está vendo a imagem dele sendo carregado pela polícia da aeronáutica, com uma bota de gesso até o joelho, né? Como se o tiro no pé precisasse engessar o pé dele assim até o joelho. Mas era para causar, né? Ele era um jornalista, político, governador do que hoje é o estado do Rio de Janeiro, e que foi vítima de um atentado. E aí nas investigações, esse atentado contra o Lacerda chega exatamente em quem? No Gregório Fortunato, chamado Anjo Negro. Aquele mesmo da imagem que eu mostrei anteriormente aqui, ó, chefe da guarda pessoal do Vargas. E aí, é lógico que a UDN e o Lacerda vão acusar o Vargas de ter mandado matar o Lacerda. Será que foi o Vargas? Não foi? Bom, isso acho que a gente nunca vai ter certeza. Eu acredito que não. Eu não acredito que um político da estrutura, assim, da envergadura do Vargas fosse apelar por um ato desse. Não acho que politicamente ele cometeria um erro tão grande assim. Eu acredito que e aí muitos historiadores apontam que isso foi mesmo assim uma iniciativa do Fortunato para silenciar essa oposição que tanto atrapalhava o Vargas, né? E só que isso trouxe uma avalanche de críticas e de pressão sobre Vargas. E como é que o Vargas responde a essa pressão? Com o suicídio. E aí, no livro de vocês, na página 207, traz uma boa parte da carta suicídio de Vargas. Tá? Ele se suicida com um tiro no coração. Lembrando que nessa época a capital ainda era a cidade do Rio de Janeiro, tá? Era o Distrito Federal, né? E ele se fecha no Palácio do Catete, que era o palácio do governo, né? A sede do governo executivo do federal, e desfecha um tiro no próprio coração e deixa uma carta, né? Em que nessa carta ele consegue reverter a situação de pressão contra ele, jogando a culpa do próprio assassinato na oposição, dizendo que
se ele chegou a esse ato extremo, é porque é uma pressão insuportável que queria, como nas palavras dele, fazer com que um povo que havia sido libertado por ele, né, que criou as leis trabalhistas, que avançou na industrialização, que levou o Brasil a um patamar superior nas relações internacionais, que criou a Petrobras e que tentou criar a Eletrobras, né? E que a culpa de tudo isso, né, de que se o Brasil não avançava mais, a culpa era da oposição. E olha, tem uma passagem aqui, eu coloquei esse trecho final aqui, né, é, em que ele diz o seguinte: esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço de seu resgate. Olha, numa população assim conservadora, né, e católica, ou melhor, cristã no Brasil, quando ele fala isso, ele está se assemelhando a quem? Quem é que, né, na história da humanidade deu a própria vida e o próprio sangue para lavar, né, resgatar os pecados dos homens? Jesus, que morreu na cruz por todos nós. Não é essa a história que o cristianismo prega? Então, olha a força retórica, né? E no último momento, né, uma carta que tem uma genialidade política enorme. Ele diz, olha, lutei contra a expoliação, né, contra a expoliação do Brasil. O que é expoliação? É o roubo, né? Tentar roubar, tentar pauperizar, deixar pobre. Lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. Mas o que aconteceu? O ódio, a infâmia, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história. Olha, meninos, quando essa carta vem a público, os jornais vão divulgar essa carta, há uma grande comoção popular. Jornais, bancos estadunidenses em várias capitais do Brasil são depredadas, tá? Jornais e rádios que eram contra Vargas são invadidos e destruídos. Há uma imensa comoção popular. E aí é nesse momento que assume o vice, né, que era o Café Filho. E aí já está no momento das eleições, e quem é que vence, né, as eleições? O candidato da dobradinha PSD-PTB. Quem é que sai para presidente e vence? Juscelino Kubitschek. Quem é o seu vice? Aquele ministro da Economia que queria dar um aumento de salário para os trabalhadores e que acabou sendo demitido pelo Vargas para evitar uma pressão maior. Só que o Café Filho fica doente e quem assume na sequência, né, segundo a Constituição, é o presidente da Câmara. Só que o presidente da Câmara, o Carlos Luz, ele era da UDN. E aí, junto com os militares, e aí a gente tem mais uma vez o Golbery por trás disso, tá? Eles articulam a UDN, junto com uma parte dos militares, articulam um golpe, tentando impedir a posse de Juscelino Kubitschek. A alegação é de que ele não tinha conseguido pelo menos 50% dos votos. Na verdade, se não me engano, foram 36% dos votos. Mas a nossa Constituição e o Código Eleitoral dizia o seguinte: é feita a eleição e o candidato mais votado, ele assume. Então não interessa se o mais votado teve um voto a mais do que o segundo colocado. Não tinha segundo turno, né? Então, para evitar que o Carlos Luz impedisse a posse do Juscelino Kubitschek, e o Marechal Henrique Teixeira Lott, ele dá o que a gente chama de golpe preventivo, tá? Ou contragolpe, né? A UDN chamou isso de novembrada, né? Porque ocorreu em novembro que eles chamavam de uma quartelada.
e o presidente da Câmara é deposto e a presidência passa para o próximo da lista, que é o presidente do Senado, o Nereu Ramos, que garante a posse do Juscelino Kubitschek. Agora, por que não queriam deixar o Juscelino governar? Porque ele tinha tido o apoio do Partido Comunista Brasileiro, que atuava na ilegalidade, mas com uma certa tolerância, né? A gente tem o Luiz Carlos Prestes, né, como presidente do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, que apoiava Juscelino, e o próprio PCB ele estava numa orientação de atuar legalmente, assim, dentro dos marcos legais, tá? Apesar de estar na ilegalidade, ele apoiava as reformas via governo. E o Juscelino ele apontava essa transformação, né? A gente resume o governo do Juscelino no seu plano de metas, né, que era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Transferir a capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. Isso foi um movimento importante, né, porque promoveu uma integração entre litoral e interior. Essa transferência da capital ela está prevista desde a Constituição de 1891, aquela primeira Constituição da República, lá na República Velha. E aí o JK coloca isso em prática, né? Faz essa transferência, constrói Brasília, consegue inaugurar Brasília dentro do seu governo ainda, tá? Agora, o movimento do JK, do Juscelino Kubitschek, não é do nacional desenvolvimentismo, como do Vargas, mas do desenvolvimentismo nacional. Mas o que significa isso, Rodrigo? Por que inverter a ordem dessas palavras é tão importante? Porque agora é o desenvolvimento nacional com abertura ao capital estrangeiro. Não é o nacional em primeiro ponto, mas o desenvolvimento em primeiro lugar. Tá? E é aí que a gente vai ter a chegada da indústria de bens de consumo, da indústria automobilística, tudo aquilo que a propaganda estadunidense, por meio do rádio, das revistas, aquele American Way of Life que chegava por meio do cinema, né? Tudo isso, todos esses bens que antes eram importados, agora vão ser, boa parte deles vai ser produzido no Brasil. Isso faz gerar, sim, um aumento, tá? Da industrialização, do emprego, da renda, do consumo, né? Agora, por outro lado, isso causou também um grande endividamento externo, porque todas as obras, como estradas, a construção de Brasília, pontes e infraestrutura, para funcionar essa indústria de bens de consumo e essa indústria automobilística, para se promover todas essas obras e o aumento do Estado, a gente incorreu no endividamento externo. Só que pobre vai andar de carro? Então o Brasil foi cortado de fora a fora por rodovias, né? E essa é uma crítica que a gente tem que fazer ao JK. Porque até então o principal meio de transporte de cargas e de bens eram as ferrovias. E o projeto ferroviário ele é abandonado para se construir estrada, pelo projeto rodoviário. Porque é preciso estradas para que se vendam caminhões. E qual é o interesse dessa indústria automobilística fundamentalmente estadunidense que vem se instaurar no Brasil? É a venda. E para vender caminhões, peças e seus derivados, é preciso que haja estradas. E para desenvolver isso, o governo lançou mão de empréstimos e aumentou a dívida pública imensamente e também a inflação. Essa é uma charge que já caiu no vestibular, tá? Já caiu no Enem. É uma charge, né, que critica o plano de metas do JK. E por que critica o plano de metas? Porque essas metas de desenvolvimento, elas alcançaram fundamentalmente as elites e a classe média. São elas que vão passar a consumir mais, e não o pobre. Então, a meta do faminto, a meta do pobre não é a mesma meta da classe média e da elite. E aí o JK pergunta, né, pro Jeca,
Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas brasileiras, né, pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. O que mais que você quer, Jeca? E o Jeca responde: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Porque diante da inflação e da corrosão dos salários, quem mais sofre sempre quem mais sofre são as classes populares. São as classes trabalhadoras aquelas que enfrentam, né, a maior dificuldade quando ocorre um aumento assim, da inflação e uma desregulamentação. E essa é uma solução que o JK não conseguiu dar. Pelo contrário, ele faz uma ruptura com o FMI, tá? Com a dívida, e deixa o abacaxi para o próximo da lista, né? Que foi Jânio Quadros. Mas isso aí é assunto para a nossa próxima aula. Espero que tenham aproveitado e a gente volta na próxima semana. Muito obrigado e até mais.